Lucas capítulo 13, gostaria de dividir aquilo que o Senhor tem depositado no meu coração, estar dividindo com você nessa noite, nesses poucos minutos que nos restam. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim para mim: eu estou cansado. Eu falei: descansa em paz. Você está querendo que eu morra? Eu falei: não, expressão, descansa em paz. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas capítulo 13, verso 1, você encontrou? Amém? Eu vou ler para você o comentário que aconteceu, onde o próprio Senhor Jesus estava ali naquele meio, e diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo tempo, ou naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus, como Pilatos. Talvez esteja diferente da sua tradução, que eu estou lendo na linguagem de hoje, tá bom? Comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então disse Jesus: vocês pensam que aqueles galileus foram mortos desse jeito? Isso quer dizer que eles pecaram mais do que outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Entra uma segunda parte de um comentário, no versículo 4. Lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles? Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Amém, querida? Fecha seus olhos em nome de Jesus. Fecha seus olhos nessa hora. Aleluia. Diante desse ensinamento do Senhor Jesus, nós vamos ver o que o Senhor Ele tem para as nossas vidas nessa noite. Mas eu gostaria que você nessa hora fechasse os seus olhos, você elevasse o teu pensamento ao Senhor, teu Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que, se você der um lugar para que o Espírito Santo possa fazer uma obra no teu coração, uma obra na tua vida, você não vai sair daqui da mesma forma. Amém, querido? Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, mais uma vez, Deus, nós em adoração, nós mais uma vez em oração, Pai, nós mais uma vez com o nosso coração, Deus, voltado para Ti, Pai, sempre crendo que o Senhor é o nosso Deus, sempre crendo, Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso, é aquele que nos ajuda, aquele que nos levanta, aquele que nos põe de pé, aquele que nos dá vida, aquele que nos chama, Deus, da perdição, e o Senhor nos encontra. O Senhor, quando éramos trevas até então, onde o Senhor põe em nós o brilho do Senhor, o Senhor põe em nós a Tua presença, o Senhor deposita dentro de nós o Teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Deus, apresentar diante de Ti, Pai Santo, esse momento, também, Deus, essas pessoas que saíram das suas casas, que saíram dos seus lares, Deus, nessa noite, vai estar aqui, Deus, na Tua presença, Deus, buscando algo mais do Senhor, independente, Deus, daquilo que os Teus filhos têm buscado, Deus, independente daquilo que eles têm, Deus, até mesmo trazido em seus corações, ou até mesmo em objetos. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Deus, a Ti, Pai, eu te peço, Deus, visita, Deus, a cada vida, toca, Deus, em cada vida, Pai Santo, nessa noite. Se eles entraram, Deus, nessa noite, por essas portas, Deus, com dúvida até mesmo, Deus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pai Santo, que eles possam crer que só o Senhor é Deus, crer que só o Senhor é a resposta, que só o Senhor é a solução para tudo aquilo, Deus, que a humanidade precisa e necessita, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, encontre, Deus, um lugar, Pai, em nosso coração, e faz, Deus, a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar aqui. E vai chegando o tempo, né, de seca. Tem gente que colabora com a gente e já põe foguinho no mato. Eu sinto o cheiro de fumaça a 1 quilômetro. Já está se fogando aqui. Mas glória a Deus. Sabe, querido, o Senhor Jesus, Ele passa a ter um diálogo com os religiosos e também com algumas autoridades da época e com algumas seitas da época a respeito desse acontecimento. Eu gostaria de dividir algumas coisas com você nessa noite. Irmão, segundo diz a palavra do Senhor, essa torre, a torre de Siloé, né,
antiga torre que ficava no sul de Jerusalém. Só para você entrar aí no meio da história, ficava na banda do sul de Jerusalém, e ela caiu, irmãos, e ela matou 18 pessoas, 18 galileus, e Jesus também era galileu, Jesus também era da Galileia, né? E de acordo com a Bíblia, eu estava fazendo uma pesquisa nessa tarde, de acordo com a Bíblia hebraica aqui, da comunidade de Siloé, ela foi construída em torno da serpente de pedra, de uma serpente de pedra que se levantaram como um altar, e naquela época se levantavam muitos instrumentos de adoração em lugares altos, seus postes, ídolos levantavam em lugares altos. Essa cidade foi construída ali próximo, em torno dessa serpente, desse monumento de adoração, de idolatria, onde Adonias, ele dava festas ali na época do rei Salomão. A Siloé foi construída justamente naquele lugar, justamente naquele local. E se você ouvir falar do tanque, alguns chamam de piscina, mas o tanque de Siloé, ele ficava ali nessas proximidades, né? Você viu aquele sujeito, Jesus disse assim para o sujeito: vai, lava-te no tanque de Siloé? Justamente nesse rio, ou nesse tanque, né? Justamente bem próximo ali onde aconteceu tudo isso. Por isso que Jesus estava comentando a respeito desse assunto. Eles passavam por aquele lugar e comentaram com Jesus, e Jesus expôs sobre esse assunto. Então, no Evangelho de Lucas, irmãos, essa tragédia, ela foi dita, ela foi declarada, ela foi falada, né? Disso em algo que alguns rebeldes eles chamavam, né? Você pode pensar assim: pastor, mas rebelde? Os cristãos, por exemplo, no tempo de Atos dos Apóstolos, eram tidos como a seita dos nazarenos, era chamado de uma seita. Estudamos isso em Atos dos Apóstolos, né? Há um tempo atrás, e era tido também como uma seita, e a religião principal era aquela que se adorava todas as coisas, né? Como também não é diferente dos dias de hoje, não é assim? Então, irmãos, esses galileus, eles foram declarados, né, rebeldes, porque eles foram mortos pelos romanos. Enquanto eles ofereciam sacrifícios, os romanos chegavam e mutilavam, os romanos matavam, e muitos diziam que era por causa dos seus pecados. Eles pecaram, então por isso que os romanos, eles mataram esses galileus. Jesus disse: não, na verdade não é isso que aconteceu, não é bem por aí, né? E eles afirmam até mesmo entre eles ali que as mortes era uma espécie de uma punição que o próprio Deus havia dado, né, pelo comportamento rebelde e pelo comportamento agressivo de alguns galileus, de alguns daqueles que foram mortos ali. Muitos diziam isso ali, principalmente naquela queda da torre de Siloé. Era rebelde também. E muitos tinham dito isso até mesmo que era por falta de obediência a Deus e por rebeldia deles mesmo. Então foi como se fosse uma punição pelos seus pecados, pela sua maneira de viver, né? Mas eu quero dizer para você, querido, que Jesus disse a eles, e isso fez com que eles se retraíssem. Jesus disse a eles, tanto no acontecimento como também no outro, tanto como na queda de Siloé, como também ali quando Pilatos mandou matar aqueles galileus. Jesus disse assim, que se eles não se arrependerem, eles iriam morrer também na mesma condição. E Jesus disse assim a eles, deixou como uma expressão no ar: todos estão sujeitos à morte, todos nós um dia vão morrer, né? A não ser aqueles que vão passar pelo arrebatamento, porém terão seus corpos transformados, porque carne e sangue não é a vida dos céus. E Jesus estava dizendo, deixando bem claro isso, como a palavra do Senhor diz, que o sol nasce para todos. Você que ora, busca, clama ao Senhor, o sol nasce na tua casa. Mas aquele que mata, rouba, destrói e faz as obras do diabo, o sol nasce para ele também. A diferença é no final de todas as coisas. Chove na tua casa, quando você busca, você clama ao Senhor pela chuva, Deus manda chuva, mas manda também. Já imaginou se só chovesse na casa do cristão? Você pensou isso? Né? Se o agricultor fosse ímpio, nós ficaríamos sem alimento. Ninguém resolveu muita coisa, não é isso? Então o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito em todas as suas obras. Então, mas muitos criam que aqueles galileus eram culpados, né? Tudo aquilo porque os galileus, eles tinham uma má reputação, os de Nazaré também tinham uma má reputação. E quando você ouve, por exemplo, Jesus, quando o discípulo vai chamar o outro e alguém diz assim, ele é de Nazaré. Mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Jesus havia vindo de lá. Mas os galileus também, eles eram tidos assim, não tinham uma boa reputação entre as pessoas.
Então sempre quando se chamava, por exemplo, Jesus de Nazaré, não simplesmente pelo fato de ele ser de Nazaré também, mas porque de Nazaré tinha uma má fama. Como por exemplo, vocês falaram nos dias de hoje, Zona Norte. Onde você mora? Mora na Zona Norte. O pessoal cresce o olho, estala o olho, parece que vai engolir você. Começa a dar 2 passos para trás e fala da Zona Norte. Tem coelho nesse mato, né? Daqui não vem muita coisa boa não. Mas eu quero dizer para você que olha para a minha vida, olha para a tua vida e vê se da Zona Norte não tem coisa boa. Da Zona Norte tem pessoas que são capazes de transformar o mundo, amém, querido? Através do nosso testemunho, através da palavra que ministramos, dos louvores que cantamos, da Zona Norte tem coisa boa, porque Deus está também na Zona Norte, amém, amado? Glória a Deus. Está em qualquer zona, em qualquer lugar que se buscar, em qualquer lugar que se clamar Ele. É isso que Jesus queria deixar bem claro, né? Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa fala assim, principalmente dependendo do lugar onde mora, querido, ou até mesmo daquilo que tem, daquilo que possui, a pessoa se acha melhor que a outra, né? E algo assim bem interessante é que eu separei alguns versículos aqui da palavra do Senhor para mostrar que não é bem assim que as coisas funcionam, olha só, para toda a humanidade. Romanos capítulo 11, versículo de número 32, está escrito assim, irmãos: porque Deus, o nosso Deus, Ele encerrou a todos debaixo do pecado, sabe? Para que com todos usasse de misericórdia, ou seja, todos estão debaixo do pecado, todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, está escrito assim: alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, parteado o versículo, ou seja, se nós pecamos, nós somos condenados à morte. Morte, separação, destruição, segunda morte, distância de Deus, lá na eternidade, ou seja, lançados fora da presença de Deus. Todos nós pecamos, ou seja, não há rico nem pobre, não há aquele que mora em uma zona, em um canto da cidade, do estado, do país ou outro. Todos pecaram, todos nós nascemos, querido, assim como diz o livro de Salmos, todos nós fomos concebidos em pecados e o pecado ele habita em nós, amém, querido? Não existe melhor nem pior, mas existem aqueles que buscam eles serem remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, esses com certeza têm o direito da vida eterna, simplesmente isso. Então todo pecado, irmãos, ele é visto por Deus como um crime. Olhando aqui para esses galileus e para essas pessoas que estavam ali comentando a respeito da vida deles, todo pecado é visto como um crime. Então você percebe que o primeiro que inventou, criou, vamos chamar assim, a pena de morte, nós podemos dizer que é o próprio Deus, porque se pagava a vida pela vida, olho por olho, dente por dente. Você fez, então, você matou o marido e a esposa não tem condição de se manter sozinha, você vai tratar dela. Você vai tratar. Está precisando de umas leis dessas aí, né? Precisa de umas leis dessas dias de hoje, né? O sujeito está pensando 2 vezes a se matar. Então, a pessoa tinha que pagar, querido, tudo aquilo que ela devia, tudo aquilo que ela devia. Então, todo pecado, irmãos, por Deus é visto como um crime espiritual, digno de morte, ou seja, que a pessoa seja condenada. Todo pecado. Quantos aqui já pecaram? Quantos já pecaram na vida? Pelo menos um pecadinho, um pecadão, independente do pecado, ele não tem tamanho. Então nós todos somos dignos de morte. Nós não merecemos a Deus nem aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Olhando nessa ótica, ou seja, mas a verdade, irmãos, é que aquele que não reconhece, e eles estavam dizendo isso, porque eles queriam se justificar. E eu creio que uma das piores maneiras de o ser humano chegar diante do Senhor é se justificando, né? E eles queriam se justificar como quem diz assim: olha só, aqueles galileus fizeram isso porque estavam errados, mas como quem diz assim, mas nós não, nós estamos vivos, nós estamos aqui, né? Nós não morremos, não fomos castigados pelo Senhor. Eles queriam dizer isso, entre outras palavras, mas acontece que aquele que não reconhece Jesus na sua vida como Senhor e como Salvador, e que não está disposto a viver a sua palavra, querido, assim como está escrito, assim como diz as Escrituras, ele também está na mesma condição. Ele está encerrado debaixo do pecado e não há salvação para ele. Qualquer pessoa, irmãos, que recusar obedecer a palavra do Senhor, seja no passado, seja no presente, ou seja no futuro, irmãos, ele está destinado, querido, ele está destinado à eternidade longe de Deus, está destinado a ser atormentado por toda a sua eternidade. Já imaginou, irmão, a gente passar um calor todo desse nessa terra, né? Aguentar um patrão todo dia, né? Todo dia aguentar um patrão, sabe? Os problemas da vida, isso não são poucos, não, irmãos. Os carneiros que chegam e não cabem mais. Tudo quanto é coisa, sabe? As contas que vêm, desemprego às vezes, tanta coisa, crise do país para cima e para baixo.
ainda lá no final, Deus falar assim: eu te conheço, não quero nada com você, misericórdia. Já basta as tribulações daqui dessa terra, né? Já basta as provações aqui desse mundo. Mas por isso, querido, que nós precisamos, sabe, querido, realmente entregar as nossas vidas para Jesus, não medir esforços para caminhar na presença de Deus, porque nós não precisamos olhar para a vida do outro, e o padrão, querido, para as nossas vidas não é um erro que o outro cometeu, para nós nos justificarmos. Não, o padrão não é aquilo que o outro fez errado, aquilo que o outro faz certo, porque muitas pessoas, querido, elas chegam diante do Senhor e olham para a vida do outro: ah, não, mas olha, o outro é assim, então eu também não faço. Não, querido, o nosso padrão não é a vida do nosso irmão, a vida do nosso próximo. O nosso padrão, querido, não é a vida das pessoas que vivem aqui nessa terra. O padrão que nós temos para a nossa vida é a palavra de Deus. O padrão que nós temos, querido, para a nossa vida, para seguir, é o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amado? Então você tem um bom testemunho para você seguir, querido, e para você permanecer fiel ao Senhor todos os dias da sua vida. E nós, querido, nós somos melhores que ninguém. Jesus disse: se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer ser visto como grande do reino dos céus, seja pequeno, sirva o teu próximo. Veja o teu próximo como alguém superior a você mesmo. Jesus ensinando. E na verdade não é esse método que eles estavam usando, né? Eles estavam condenando ali aqueles galileus. Ou seja, todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós carecemos, todos nós necessitamos daquilo que o Senhor Jesus ele tem, daquilo que o Senhor Jesus fez para nós lá na cruz do Calvário. Ele fez por cada um de nós. Todos nós precisamos. Nascemos no ventre da nossa mãe, todos nós precisamos. Mas eu preciso de Jesus. É claro que aquelas pessoas estavam usando como que uma maneira de se justificar diante do Senhor, mas nós não podemos, nós aqui, trazendo para os nossos dias, nos justificar diante do Senhor. E que nós podemos obedecer a palavra do Senhor e buscar a Ele conforme as nossas necessidades, pelas fraquezas que nós temos, e apresentar diante dEle para que Ele nos ajude na caminhada. Então, irmãos, cada vez que nós buscarmos o Senhor, nós vamos encontrar o Senhor, irmãos, de uma forma. Se a tua necessidade, querido, se a tua necessidade é, por exemplo, na área da cura, por exemplo, o Senhor, Ele se manifesta para você, e você vai buscar Ele dessa forma, e você vai encontrar. Se você, por exemplo, busca, querido, o Senhor como um Deus da salvação, você intercedendo, talvez alguns desses nomes, talvez alguns desses pedidos apresentados aqui nessa noite, se você busca um Senhor que salva, você está buscando, intercedendo por alguém, até mesmo pela sua própria vida, talvez você não tenha certeza da sua própria salvação, Jesus ele se manifesta dessa forma. Você se lembra quando Jesus teve encontro com Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, no verso de número 10, o que Jesus disse, querido, com relação à salvação? Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio ali como Salvador, porque a necessidade da época era aquela, a necessidade do momento era aquela. Então, quando a pessoa ela se encontra ali diante do Senhor Jesus abatida, ela se encontra triste, ela se encontra para baixo, sabe, querido? Jesus ele se manifesta como alguém que se alegra, e como alguém que vem alegrar o nosso coração. Em Isaías capítulo 61, no versículo 3, olha só, está escrito assim: para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrimas, roupas de festa. Ou seja, conforme nós buscamos, nós encontramos o Senhor. É por isso que ele diz: batei, batei, e abrir-se-vos-á. Ou seja, para aquele que bate, a porta se abre. Para aquele que busca, a pessoa encontra. Mas não buscar, querido, na nossa própria casa, mas buscar no Senhor, buscar na casa do Senhor, pagar o preço para estar diante do Senhor. Ou seja, então, querido, cada vez que nós buscamos um Deus que cura, o Senhor ele se manifesta como Jeová Rafa, o Deus que é a nossa cura. Cada vez que nós buscamos um abrigo, e muitas vezes nos sentimos perseguidos pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários, por aqueles que muitas vezes tentam nos derrubar, tentam nos derrotar, e tem gosto muitas vezes só por fazer isso, o Senhor ele se encontra como abrigo. Salmo de número 91, por exemplo, a Bíblia está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, o Senhor se coloca como abrigo para cada um de nós. Aquele querido que vem buscar o perdão dos seus pecados, Jesus mesmo disse isso: olha, mas o Filho do Homem veio até para perdoar pecados, e Ele veio para perdoar pecados. Nós encontramos isso no Senhor. Às vezes a pessoa, querido, se encontra como que imunda diante
do Senhor. Eu me sinto como que assim estivesse sujo diante do Senhor, me sinto como que um trapo diante do Senhor, um trapo de imundície diante do Senhor. Eu gostaria que o Senhor me limpasse, mas o Senhor Jesus mesmo certa vez disse: olha, a palavra que eu vos tenho dito, ela vai fazer a limpeza, ela vai limpar e ela vai purificar. Ou seja, nós somos purificados. A palavra do Senhor mesmo diz que o sangue de Jesus, ele nos limpa, ele nos purifica de todo pecado. Ou seja, nós somos purificados quando nós buscamos o Senhor uma limpeza para as nossas próprias vidas, sabe, querido? E às vezes nós limpamos tantas coisas, mas às vezes nós mesmos precisamos ser limpos, não é isso? E quando nós buscamos, irmãos, um Deus que, como que alguém que está englobado, ele está em todas as coisas, quando na nossa vida nós precisamos da cura, quando nós precisamos de uma libertação, seja para a nossa casa, quando nós precisamos que o nosso coração ele venha incendiar na presença do Senhor, o desejo de buscar o Senhor. E nós olhamos hoje, principalmente, nós vemos, querido, que o desejo de buscar o Senhor é tão pouco o desejo de buscar o Senhor. Louva a Deus por você que saiu da tua casa, você que veio adorar o Senhor conosco, louva a Deus por isso. Mas o desejo de buscar o Senhor é tão pouco que o desejo não consegue nem tirar a pessoa da casa dela para estar na casa do Senhor. É tão pouco. Você imaginou, querido, se Jesus volta nesse momento, o que será que nós estaríamos fazendo na nossa própria casa? Declarando em atitudes que aquilo que nós temos ou aquilo que nós possuímos é mais importante do que o nosso Deus, porque a atenção que nós damos a Ele. Você já imaginou, querido? Vamos supor, é claro que não está diretamente ligado a isso, porque muitos não estão na casa do Senhor, porque não podem mesmo. Mas você já imaginou, olhando para os cultos, limitando a esse espaço, não olhando para os de fora, mas daqui, por exemplo, você imaginou, por exemplo, se Jesus viesse hoje, quantos não ficariam para a tribulação, para serem atormentados daí, serem afrontados pelo anticristo e mortos até mesmo? Já pensou? Se as pessoas elas imaginassem assim: puxa, Jesus ele pode voltar hoje, ou se as pessoas soubessem que Jesus iria voltar hoje, você acha que elas não faltariam trabalho para estar aqui? Não, você tem certeza disso. Você acha que elas não faltariam da escola para estar aqui? As aulas nem começaram, mas você acha que não faltaria, irmão, para estar aqui? Eu tenho certeza que sim. Ah, tem um parente importante na minha casa, irmão. A pessoa deixar o parente falando sozinho, ela viria na casa: não, Jesus vai voltar hoje, eu preciso estar lá, porque se eu não tiver, eu não vou subir. E a pessoa se limitasse somente a isso, né? Quantas pessoas não ficariam, né? Quantas pessoas, querido, não estariam na condição de perdidas porque deixaram Jesus para segundo plano? Mas quando nós buscamos a Deus, você sabia que é mais ou menos por aí? A importância que nós damos para o Senhor é a maneira com que Ele nos responde. Você sabia disso? É por isso que quando Ele pede para que nós venhamos a buscar, a clamar, é de todo o coração, não pela metade, que senão não vai encontrar mesmo. Senão aquilo que nós buscamos não vai chegar mesmo, sabe? Então a proporção com que nós entregamos a nossa vida diante do Senhor é a maneira com que nós vamos receber dele. Então por isso que o Senhor pede para que nós venhamos a fazer com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então, querido, voltando para cá, pastor, mas quem é que tem acesso então a tudo isso? Quem é que tem acesso? Quem é que tem direito a tudo isso? Sabe, irmãos? É dado o direito, irmãos, de Jesus com tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, toda a humanidade, para todo o ser humano. Jesus não morreu, não ressuscitou por esse ou por aquele. Deus não faz acepção de pessoas, mas Jesus morreu por todos, irmãos. Por todos os seres humanos Jesus morreu, e Jesus se entregou por cada um deles. E todo aquele que crê, está disposto a obedecer a palavra de Deus, tem direito a, como aquela canção que nós sempre cantamos: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. Ou seja, mas aquele que está disposto a obedecer aquilo que Jesus tem, querido, preparado, é justamente para esse tipo, para esse grupo de pessoas, sabe, querido? E alguém pode até olhar para você assim como olharam para aqueles galileus, principalmente para aqueles que estavam sacrificando ao Senhor. Alguém talvez pode olhar assim para você, olhar por cima para você e dizer assim: fulano de tal, mas você não é digno, mas você não é merecedor.
Mas você fez, mas eu não vejo você como alguém merecedor. E ainda segura uma Bíblia embaixo do braço, ainda vai para o culto 8 horas da noite. Eu não acredito em você, não, merecedor. Você não diga. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Dependente daquilo que falaram, dependente daquilo que estão falando, ou talvez daquilo que vão falar para você, assim como disseram para aqueles galileus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Sabe, querido, o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, querido, nós realmente não éramos, de maneira nenhuma nós éramos, mas o sangue, querido, de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário, nos deu direito, querido, nos deu como herança. E aquilo que Jesus conquistou lá na cruz, quando ele deu um grito de vitória, quando ele deu um brado de vitória, querido, ele estava dizendo assim: olha, está tudo consumado, olha, aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês necessitam, vocês vão encontrar em mim quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Sabe, querido, nós recebemos esse direito, nós recebemos essa herança da parte do Senhor Jesus, e nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, ou seja, Jesus herdou, nós herdaremos também, amém, querido? Assim como todo aquele que crê, querido, o Senhor Jesus tem dado tudo isso por herança, mas nós precisamos crer. Nós precisamos carregar essa crença, depositar tudo isso em nosso coração, vencer as barreiras, querido, as circunstâncias, passar por cima de tudo e se achegar a Jesus. Muitas pessoas, irmãos, elas tiveram destaque na Bíblia, não porque elas ficaram dentro das suas próprias casas, mas porque elas venceram barreiras, venceram a multidão e foram até Jesus. Muitos podiam ser até mortos como leprosos, não poderiam se misturar com a sociedade, mas eles venceram barreiras e se achegaram até Jesus, porque eles acreditavam que aquilo que eles buscavam era mais importante do que tudo, do que todas as coisas, até mesmo do que a própria vida. Eles encontraram muito mais do que uma cura, eles encontraram muito mais do que libertação, eles encontraram muito mais do que algo que poderia ser resolvido naquele momento. Para muitos, Jesus disse: a tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, muitos salvou da enfermidade, sim, mas também de uma outra salvação, porque creram no nome de Jesus. Ou seja, por mais que você esteja buscando talvez um momento de desespero, algumas coisas diante do Senhor, e apresentado algumas causas diante dele, querido, muito mais do que uma causa diante do Senhor resolvida, nós com certeza vamos encontrar, e nós encontramos, que é a salvação em nosso Deus. Amém, amado? Graças a Deus. Nós estaremos orando nessa noite em nome de Jesus por cada um desses pedidos, por cada uma dessas causas. Nós estaremos apresentando diante do Senhor, e se você não trouxe, você tem tempo ainda de trazer. Nós estaremos intercedendo por cada uma dessas vidas, por cada pedido de oração, por cada documento, por cada foto. Eu gostaria que você me ajudasse, se você se colocasse de pé nessa hora, em nome de Jesus, e que você, de pé aí no teu lugar, enquanto os obreiros vêm aqui à frente, você pudesse estender as suas mãos aqui à frente, em nome de Jesus. Ainda tem tempo, tá bom? Se você quiser trazer, ainda tem tempo. Você no teu lugar, você pudesse estender as suas mãos aqui para frente, você pudesse abençoar cada uma dessas vidas, como você gostaria de ser abençoado, como você gostaria de ter tua vida restaurada, assim também eu gostaria que você apresentasse cada uma dessas vidas diante do Senhor nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, estendam suas mãos aqui para frente. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que opera na vida daquele que crê. Aleluia, Senhor. Deus que disse, declarou: tudo é possível ao que crê. Não simplesmente algumas coisas, mas tudo é possível ao que crê. Pai Santo, nós apresentamos, Pai, esses nomes, nós apresentamos, Pai, nessa hora, Senhor, cada pedido, nós apresentamos, Pai, nessa hora, Pai, oh Deus, esses documentos, Pai, diante do Senhor, essas chaves, Deus, apresentamos, Pai Santo, essas fotos, Pai Santo, carteira de trabalho, chave de automóveis, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Deus, nessa hora, assim, Deus, como os teus filhos estão colocando, Senhor, nas suas mãos, impondo as suas mãos, Deus, sobre esses documentos, Pai, sobre essas causas, Pai, eu te peço, Deus, também nessa hora, vem, Senhor, com a tua mão poderosa, Pai, em nome de Jesus, e abençoa. Vem, Deus, com a tua mão poderosa, Pai, em nome de Jesus, e alcança, Pai Santo, essas vidas. Entra, Deus, lá no lugar onde nós não podemos entrar. Toca, Deus, lá no lugar onde nós não podemos tocar, Pai Santo. Oh, Deus, essas fotos, Pai,
Visita, Pai Santo, cada uma dessas vidas. Oh Deus, opera, Deus, o teu milagre, Pai, no nome de Jesus. Oh Deus, restaura, Pai, transforma, Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, converte almas para ti, Senhor. Deus, esses nomes, Pai, escritos, Senhor, com tantas causas, Pai, o Senhor conhece cada uma delas. Antes até mesmo, Deus, que os teus filhos estivessem escrevendo, Pai, o Senhor sabia o que eles iam, Deus, colocar nesse papel, Pai Santo. Que eu te peço, Pai, no nome de Jesus, como intercessor, Deus, nessa noite, venha, Deus, oh Senhor, alcançar cada uma dessas vidas, onde quer que elas estejam, Pai. Se elas não estiverem aqui, Pai, alcance, Deus, de onde elas estão, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, estende, Deus, a tua mão poderosa, Pai Santo, sobre cada uma delas, Pai. E venha, Deus, estar tocando, Pai, naquilo que elas têm necessidade, Pai, nessa hora. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Deus, te louvo, Deus, e te agradeço, Pai, nessa hora, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Prefeito CTX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. O que está acontecendo? Meu Deus! Gente, o que está rolando?